Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedrinho, animado para a Lei do Trabalho, que é o nosso capítulo terceiro de hoje? Me lembrei daquele nosso amigo que ia, o Lauro Mendonça, que ia e dizia que disputava o trabalho, né? Disputava o trabalho. Disputava, E eu me se lembrei de oferecia um para outro, trabalhar, disputava o trabalho, ligava para os centros para dizer que queria dar palestra, né? ele era bárbaro, Me Deus o lembrei agora abençoe, dele. ele deve estar trabalhando no plano espiritual. Aliás, será que se trabalha no plano espiritual? Qual a natureza do trabalho no plano espiritual? Isso vamos ver hoje, né? Mas sabe de quem que eu me lembrei? Um outro amigo muito querido nessa nossa introdução, o Miguel Labolida, que isso se encaixa direitinho no nosso estudo de hoje, quando ele dizia para nós, ele gostava de colocar no quadro do Rita de Cássia como é que a gente pode dizer, uma agenda que ele fazia assim, de como nós ocupamos as 24 horas do nosso dia, né? É, Com que tipo de trabalhos? é, Porque até as nossas 8 horas de sono, para quem dorme 8 horas, faz parte da lei divina. Vamos ver isso hoje também, né? é. Ué, Então, hoje. dormir faz parte das leis divinas? Deve fazer, né? Porque quando a gente não dorme, fica de mau humor, né? Compromete a Fica péssimo, saúde. não dá conta, né? Não Pois dá é. conta da lei. Vamos Então, lá. já deu para perceber que hoje a gente vai falar sobre a lei do trabalho. Já estamos no terceiro capítulo aqui das leis morais. Se você não assistiu os nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, também pode deixar aí no comentário, que a gente sempre agradece. Muito bem, essa lei do trabalho, ela é, assim, em termos de número de questões, não é uma lei muito que concentre muitas questões, né? São poucas questões, são três, quatro páginas só de aqui da lei do trabalho, parece bem curtinha, mas ela tem muitas coisas importantes a serem comentadas, né? 11 questões apenas. 11 questões. E são muitas questões importantes. Vamos ver se a gente dá conta de tudo hoje, ou se a Não, gente. nós vamos dar conta, porque os Vamos? espíritos, embora, eu acho que sim, embora muito conteúdo para refletir, mas os espíritos apresentam a lei do trabalho de uma maneira extremamente Objetiva, sintética, né? que a gente fala, né? Sintética, né? Síntese, Aham, de síntese, aham. com dois subitens apenas: a necessidade do trabalho e o limite do trabalho. É, é, Aí eles colocam tudo. é. Vamos lá. Primeiro, a necessidade de trabalho já está no próprio título, né? Que é a questão 674, que o trabalho é uma necessidade, tá na lei da natureza o trabalho, né? E, e aí, essa questão, ela me remete a essa ideia da necessidade do trabalho, da necessidade de nós trabalharmos, né? Quer dizer, antes de fazer esse comentário, aqui tem não só isso, mas também a ideia que a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as necessidades. Esse aumento de necessidades a gente já tinha visto antes, que muitas delas são fictícias, né? São criadas por nós e, na medida em que a gente evolui, a gente percebe que elas não são tão necessárias assim, né? Mas, de todo modo, a necessidade do trabalho, ela vem dentro de um pensamento que é um pensamento aqui doutrinário, de que a criação dos espíritos, ela se dá de forma a que a gente se desenvolva através das nossas experiências. A gente não tem o conhecimento pronto que chega para nós, a gente tem que desenvolver esse conhecimento. E a gente tem que desenvolver o conhecimento, a gente tem que desenvolver os recursos para obter os conhecimentos, a gente tem que desenvolver num limite a nós mesmos. Essa é a necessidade do trabalho.
o que eu ia observar aí nesse primeiro momento é, lendo com cuidado essas 11 questões, se nós tivéssemos que eleger uma ideia central, seria a necessidade. Essa palavra e esse conceito de necessidade do trabalho, ele permeia todas as questões que estão aqui. Começando pela consideração de que tudo que está na lei de Deus, lei da natureza, nós precisamos vivenciar. É uma necessidade nós atendermos, é o primeiro, vamos dizer assim, conceito de necessidade, é necessidade como lei da natureza, atendendo à lei da natureza, não é? Depois a gente vai ver que é uma necessidade. Mas por que é uma necessidade? Porque o espírito vai evoluir através do trabalho, de diferentes maneiras. Mas o trabalho é instrumento para a evolução do espírito. De que trabalho eles falam? O trabalho material, o trabalho espiritual, existe outro tipo de trabalho? Toda ocupação útil é trabalho. Girando em torno de quê? Da necessidade do trabalho. O que Pedrinho, sem me estender muito, mas já me estendendo, é muito importante para a nossa reflexão no momento atual. Porque, com relação à ideia do trabalho, ao conceito, à atividade do trabalho, de uma maneira geral, nós hoje temos na nossa sociedade conceitos extremos, né, sendo discutidos e experimentados. Há o excesso de trabalho, uma análise que vem sendo feita de diferentes maneiras por muitos pensadores, né? A sociedade, nós vamos ver a civilização nos incentivando a, muitas vezes, excesso de trabalho material, não é verdade? Mas há também um contraponto a essa ideia, que é a dispensa dos trabalhos para viver em outras condições ociosas, zona de conforto, tudo isso está presente aí nas nossas discussões atuais, não é isso? É isso. E essa definição de trabalho como ocupação útil, ela é muito importante porque exatamente ela desloca a questão do trabalho da questão do emprego ou qualquer coisa nesse sentido. Trabalho para os espíritos não é emprego, embora emprego também seja trabalho, né? Num certo sentido. Mas há uma crítica ao trabalho moderno, né? De ser um trabalho que é repetitivo, um trabalho que você trabalha para o outro, que você passa horas da sua vida ali naquele trabalho, que é um trabalho que, em geral, não é realizador para a grande maioria da população, né? Mas o que os espíritos estão falando aqui de trabalho é outra coisa, né? Que engloba isso, claro, mas toda vez que você se torna útil para alguém, você está trabalhando. Então, um trabalho pode ser um trabalho material, braçal, pode ser um trabalho simplesmente de você responder bem uma pessoa, ajudar uma pessoa que está em necessidade, né? Nas coisas mais simples da vida, você também está trabalhando nessa hora em que você está sendo útil para os outros. Então, é muito importante porque nas perguntas que vão aparecer, Kardec sempre acaba entrando na discussão e colocando essa perspectiva do trabalho como trabalho de sustento da vida material, né? Que seria mais dentro dessa visão do emprego, vamos dizer assim, né? Mas os espíritos estão colocando aqui para nós um trabalho de uma forma muito maior e, por isso, né, os espíritos também trabalham, porque na medida em que eles se tornam úteis, né, ocupam o seu tempo espiritual com coisas, né, úteis, eles também estão trabalhando.
Nós poderíamos nos perguntar por que Kardec faz esse enfoque que você percebeu bem e chamou a nossa atenção. Kardec com foco no trabalho material. Por quê? Pela nossa própria natureza corpórea e como consequência de nossa natureza corpórea, não é? Nós ainda precisamos desse trabalho material que atende à nossa natureza corpórea como meio de aprimoramento da nossa inteligência e expiação dos nossos enganos. Isso está lá na questão 676. Expiação da nossa própria ignorância, do nosso próprio desconhecimento. Então, no nosso estágio evolutivo, isso é muito interessante, nós precisamos desse trabalho, dessa atividade, está na questão 676, para garantir, olha, e aí não é Kardec, não, são os espíritos, para garantir o alimento do corpo, a segurança da vida material e o bem-estar do ser humano nessa vida. Isso é muito interessante, para evitar, às vezes, interpretações erradas nossas, de achar que o nosso trabalho material, de sustentação da nossa casa material, vamos dizer assim, é uma perda de tempo, está nos desviando de tarefas espirituais, estrito senso, ou mesmo um esforço para alcançarmos o bem-estar na nossa vida material seria alguma coisa contrária à lei de Deus, absolutamente. Isso faz parte da lei em atendimento a quê? Ainda as condições da nossa natureza corpórea que precisa de alimento, de segurança, de bem-estar. Por que é assim? Pelo patamar em que nós estamos ainda evolutivo, não é? O nosso espírito atrasado, porque nós somos espíritos atrasados, precisa dessas experiências, exatamente dessas, para que nós possamos progredir, desenvolvendo com o trabalho material a nossa inteligência e com o trabalho espiritual, que vamos falar depois, a nossa moralidade, não é verdade? É verdade. E é muito curioso que os espíritos falem aqui da expiação, né? Porque eu sempre gosto de recordar que na questão 167 do Livro dos Espíritos, diz que o objetivo da reencarnação é a expiação. Quando fala da reencarnação, exatamente. Que seria a 132, que é a encarnação. Exatamente. Mas quando fala da encarnação, também fala de expiação, né? Isso. Na 132 também fala da expiação. E na 167, quando pergunta o objetivo da reencarnação, também é expiação, né? Então, em grande parte por conta disso, né? Porque eu acho que essas respostas elas estão muito direcionadas para esse tipo de vida que a gente tem aqui na Terra, que ainda é não só de refazer o passado, né? De reconstruir, de fazer agora o bem aonde a gente fez o mal, né? E aí o trabalho nesse caso é fundamental, mas para o desenvolvimento da inteligência e da moralidade, como a gente estava comentando, né? Então, por isso a expiação aparece aqui, né? E é muito interessante a gente pensar, e aí eu volto lá aqueles cálculos do nosso companheiro Miguel Lamolida, quando ele dizia, olha, você trabalha profissionalmente, trabalha para garantir alimento, segurança, bem-estar 8 horas do dia. Dorme 8 horas. Gente, em 24 horas, lá se foram 16, aí ele brincava dizendo, comendo e dormindo. Comendo e dormindo. E as outras 8, o que a gente faz? Aí a gente divide outras tantas coisas. Poderíamos perguntar, mas e o trabalho? Trabalho espiritual. E aí a gente volta a Kardec, né?
quando ele diz para a gente fazer do nosso viver uma prece, uma religião, e espiritualizando o nosso trabalho material, espiritualizando o nosso sono, porque das 24 horas do nosso dia, nós podemos estar realizando aquilo que nos toca na obra da criação, 132, mas também investindo no nosso progresso espiritual. Depende de quê? Da maneira como vamos viver. Da maneira como vamos viver, fazer as tarefas da nossa vida. Na questão 677, fala da questão do trabalho dos animais, né? Aqui, eu acho que o comentário só é dizer que os espíritos vão dizer que o trabalho dos animais se limita à conservação, né, de si próprios, né? E, por isso, não resulta em progresso. Eu acho para eles. Eu acho que é muito interessante isso, a gente pensar que todas as vezes que o trabalho ele visa que a pessoa cuide de si própria, ela não visa progresso, né? Mas aqui, quando fala dos homens, né, quando fala da humanidade, né, diz que o trabalho, então, tem um duplo fim, que é a conservação do corpo e o desenvolvimento da faculdade de pensar, que também é uma necessidade e o eleva acima de si mesmo. Nesse momento, você está desdizendo o que disse anteriormente, na minha opinião. Se isso é feito dessa forma, não é? Atendendo à importância do desenvolvimento da inteligência e qual é o outro? Conservação do corpo e desenvolvimento da inteligência. E o desenvolvimento da faculdade de pensar. E nesse momento, se você está pensando... O eleva acima de si mesmo. O eleva acima de si mesmo, então, o tira apenas do atendimento ao material e espiritualiza o que ele está fazendo. Está desenvolvendo também. Isso não acontece no animal porque ele não desenvolve a faculdade de pensar. A faculdade de pensar ele não desenvolve. É limitada, né? No animal, exatamente. Você já pensou, diante dos trabalhos materiais, uma situação qualquer profissional, uma coisa que o animal não tem, o conflito da pessoa que pode decidir por uma ação no seu trabalho para atender unicamente ao seu interesse pessoal, ou uma ação que possa até não privilegiar apenas a si mesmo, mas compartilhar um bem, um progresso com todos, essa decisão, esse pensar é importantíssimo. Para quê? Para o desenvolvimento do espírito. Porque o animal não tem decisão moral, né? Se tivesse decisão moral, teria expiação, sofrimento moral. Diferente. Agora, nessa questão 677, há uma afirmativa bárbara, que é a primeira frase da resposta dos espíritos, quando eles dizem: tudo em a natureza trabalha. Então, quando nós trabalhamos, e aí eu já estou falando do bom trabalho, nós estamos integrados, é a nossa conexão com essa grande harmonia presente em toda a criação, presente em a natureza, como os espíritos, de uma maneira tão linda, escrevem, não é? Sem fazer... Bom, deixa isso para lá, é português, língua portuguesa. Em a natureza, tudo trabalha, porque tudo está em profunda harmonia com a lei moral, com a lei do trabalho, com a lei de Deus. Então, quando a gente bem trabalha, a gente está mergulhado nessa harmonia, seja o que for que a gente esteja fazendo. A gente precisa desenvolver esse sentimento de que nós estamos integrados num grande trabalho, né? que uma energia superior comanda
mas em que nós somos parte integrante e importante, contribuindo com a parte que nos toca na obra da criação. Nossa, isso é belíssimo. Isso dá leveza, dá alegria, dá bem-estar à nossa vida e ao nosso dia, não é verdade? É verdade. Eu tinha visto essa frase, mas não me detive tanto nela. Na, Ai, é se... muito linda. na Somos se... parte dessa natureza que trabalha. E É, isso é bom, sabe por quê, Pedro? Você vai entender o meu raciocínio. Porque a gente aí se sente motivado a não sair desse conjunto, dessa harmonia do conjunto. Ah, não preciso mais fazer isso. Quantas vezes, né, a gente conscientemente, por escolhas nossas, olha, a gente se retira. Você sabe do que eu estou falando, é uma pena, porque estar nesse concerto é vida para nós, não é, é? O que disse o Senhor Jesus? Meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. é. Mas eu acho assim que é muito importante considerar aquilo que você tinha falado antes, né? Que todo trabalho, qualquer que a gente faça, né? Às vezes simples, às vezes totalmente fora de qualquer espectro religioso ou qualquer Não, coisa com assim, certeza. também tem um cunho espiritual, porque como diz na questão 132, a gente está dando conta da nossa parte na obra da criação, né? Então, na hora que o cientista está fazendo suas pesquisas, que o Com lixeiro está varrendo a certeza. rua, na É o hora que a modo como pessoa ele faz, com que sentimento ele faz. mesmo eu acho assim, é, mesmo que ele não perceba que ele está fazendo isso, ele está fazendo isso, né? Não, sempre contribui. Isso está lá no Evangelho, quando fala que mesmo nas ações que apenas desenvolvem a inteligência, sem estarem sustentadas pela moralidade, mesmo essas ações contribuem para o progresso da humanidade, É o que a gente contribuem para acabou a de ler obra da aqui, criação. né? Na medida em que desenvolve o pensamento, a faculdade de pensar eleva o homem acima de si mesmo, né? Pronto. É isso, né? E aí, na questão 678, a gente vai ver que a necessidade do trabalho está relativa ao tipo de necessidade, à natureza da necessidade, né? Quer dizer, necessidades mais materiais, necessidades mais espirituais, necessidades mais intelectuais também. E antes da gente seguir para o finalzinho, que vai entrar, vai ser o gancho para a ociosidade e para o limite do trabalho, pegando essa primeira frase que, olha, lembra, Pedrinho, nosso canal com o lápis na mão, grifei. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Num aspecto mais amplo, a natureza da necessidade do espírito imortal no seu degrau evolutivo. Mas também dentro da vida, uma visão diacrônica agora, a gente pode observar a natureza do trabalho de acordo com a natureza da necessidade. A minha necessidade hoje não é a minha necessidade quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, a vida me pedia um tipo de investimento, de atuação. Mesmo o nosso corpo, né, físico, na exuberância da juventude, né, com tarefas determinadas no campo da reprodução, etc., etc. E a vida vai passando e a gente vai amadurecendo, e a natureza das necessidades na vida, não é? Vai também se modificando. Então, também é muito importante que a gente perceba isso para que a gente vá se adaptando aos tempos e respeite o tempo da vida.
É, O tempo de agora não é o tempo de quando eu tinha 20 anos. é. Então, eu não posso ficar desejando ter a energia, a acuidade mental de quando eu tinha 20 anos, mas eu tenho outros talentos que a maturidade traz para a gente. Mas é lógico, Claro, claro. não Agora, me tem. a única coisa que não pode é o quê? A ociosidade, né? É o que ele vai dizer depois. Olha, A única coisa que não muda, pode, faz, experimenta, encontra, só. encontra as faculdades que você tem necessárias para atender suas necessidades. Agora, Mas só não não fica fica ocioso. inútil e inativo. Principalmente inútil voluntariamente, né? Mas aqui ele diz, a ociosidade seria um suplício. Ele está falando para os espíritos em outros mundos, etc. Mas isso serve para todo mundo, né? A ociosidade é um problema. Por quê? Porque nós temos obrigação de ser úteis. Se não precisamos do trabalho material, que bom, não vamos ficar inútil, vamos buscar outras formas de ser úteis. E hoje em dia isso é um progresso na nossa civilização, vamos dizer assim, Aham. porque hoje o incentivo aos trabalhos voluntários é muito bonito, já existe uma consciência grande do trabalho voluntário e o que é mais importante, não um trabalho voluntário de uma assistência bondosa, compassiva apenas pelo pobre ou pelo fraco, né? Então, nós fortes ajudando, é verdade, mas com o sentimento de que o outro merece. Vai ser a nota de Kardec lá no final, né, Pedro? Ele merece receber esse amparo e esse apoio. Eu não sei se a gente vai conseguir falar tudo da lei do trabalho hoje, porque a gente já está adiantado no tempo e a gente não conseguiu nem terminar o primeiro item ainda. E essa questão 679 também é uma questão que traz bastante reflexões quando ele pergunta isso que você já adiantou um pouco, que é o tema daqueles que não precisam trabalhar, e aí Kardec com a visão do trabalho, né, com a visão do trabalho que sustenta a vida material, né? Não É, é, podemos, olha, deixa eu te fazer uma sugestão. Vamos até a 681 ou podemos até sim, parar aqui na a gente vai até 679. termina o primeiro item, né? Deixa o próximo item para depois, né? Tá bom, então deixamos, porque tem a importantíssima 685 que a gente pode conversar, É. será ótimo, né? Com mais cuidado sobre ela. Mas vamos lá, nós estamos Aqui na na 679 ele 679. vai dizer isso, que a pessoa que não tem a necessidade do trabalho material para sustentar a sua própria vida, mesmo assim, não fica desobrigado ou ainda permanece com a obrigação de tornar-se útil, e aí ele fala mais uma coisa, que ele não fala só se tornar-se útil, ele fala tornar-se útil, aperfeiçoar a sua inteligência e a dos outros. Então, veja que se você tem a sua. é, é, Se você não precisa gastar o seu tempo com o trabalho para manter a sua vida, você continua com essa obrigação e é como se essa obrigação se dilatasse, no sentido de que é isso e mais desenvolver a sua inteligência e a dos outros, né? Ou a dos outros, Valorização da né? vida. Isso é valorização do Sim, tempo que claro. Deus nos empresta. Esse tempo é também um adiantamento. É isso que a Vamos gente vai ver lá. depois, né? Vamos Né? ver, vamos Por ver. quê? Porque, na verdade, todas as coisas que nós temos são empréstimos de Deus. Então, na sequência, ele vai dizer: aquele a quem Deus facultou a posse dos bens suficientes. Então, é uma concessão de Deus, é um empréstimo de Deus que Deus está fazendo para nós, para que a gente faça alguma coisa, né? Por isso, é como se a gente tivesse um crédito, que aí ele vai dizer uma coisa que é muito legal, que eu nunca tinha visto ninguém comentar isso, né? Ele diz: a liga constrangido, né? Mas tanto maior lhe é a obrigação de ser útil aos semelhantes, quanto mais
Agora eu me perdi aqui. Onde é que está isso que eu tinha Quanto para falar mais aqui? ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Não, mas não é isso, não. Não era isso que eu Não? queria falar. Não. Ah, Deixa eu ler de novo aqui. Vai comentando que eu vou ler aqui de novo. olha, eu vou fazer uma observação. A sua tradução é de Guion ou é de Noleto? É de Guion Ribeiro. Ah, que pena. Eu tenho a de Noleto, mas não está aqui à mão para mim, porque eu tinha posto uma observação aqui no meu livro e depois eu esqueci de fazer essa consulta, dizendo assim, ver tradução de Noleto e comparar. Então, há alguma diferença na tradução dessa questão. Será que é na questão do adiantamento? É. Mas Não, eu aqui eu teria não que tô, pegar o livrinho ali. eu não tô identificando que ele fala em algum lugar, talvez não seja Sobre. nessa questão do tempo livre que você tem, né? Ah, tá. Se você tem um tempo livre, porque é isso, esse tempo que você tem, que você não precisa trabalhar, é um tempo que te sobra. E o que que você vai Eu, fazer com esse eu tempo que te acredito que sobra? seja na nota de Kardec, quando ele diz é, que o homem, mesmo aquele que não precisa prover a sua existência por meio do trabalho, é preciso que ele encontre em que se ocupar. Tá, mas isso Seria essa a ideia é do na tempo livre? 685 já, né? Sim, mas seria essa a ideia do Não, tempo agora, livre? mas vamos deixar isso para depois, então. Mas, Ah, de tá qualquer bom. maneira, é essa a ideia. É a ideia de que você tem um tempo a mais, você tem um tempo livre, e o que que você vai fazer com esse tempo livre? É importante entender que esse tempo livre é uma concessão de Deus para que você, para a prova, para a sua prova. E é aí que a maior parte das pessoas que recebe essa concessão escorrega, que é a ideia de que o rico é mais fácil, né, o camelo passar no buraco da agulha que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a maior parte das pessoas entende esse crédito, essa concessão, como um tempo para usar para si mesmo. Si mesmo. Si mesmo. E não entende que isso é um adiantamento que lhe foi feito para que ele possa praticar mais o bem agora, né? Se adiantando espiritualmente. É verdade. Como aproveitamos o nosso tempo, né? Então, De uma maneira ampla. se a gente tem, né? Porque é isso que ele está dizendo. Se você não tem essa obrigação, você vai fazer o que com o seu tempo, com a sua vida, né? Se você está usando só para si, É é isso. verdade. Mas depois vamos verificar a diferença, já que nós vamos fazer um segundo momento. Eu vou verificar a diferença das traduções aqui de Guion para Noleto na questão 679. A gente volta a ela. Uhum. 680, 681. Bom, tem alguém que se encontra em possibilidade de trabalhar, né? Aí a resposta é: Deus é justo, pois só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Ou seja, de fato, tem algumas pessoas que encarnadas não são impossibilitadas do trabalho, né? Ainda que o foco é o trabalho material. Porque o trabalho, como os espíritos falam, de se tornar útil, não, né? Não. Você sempre tem maneiras de se tornar útil, né? Ninguém vai esquecer o maravilhoso exemplo de Jerônimo Mendonça, não é? Que numa cama e só movendo o pescoço, ele fazia palestras nos centros espíritas. Stephen Hawkins, né? Que também, né? Também dentro Né? de uma outra contribuição, Mas de um outro tipo de contribuição, desenvolvimento da inteligência. Então, todo mundo precisa ser útil. E é, viver às expensas do trabalho dos outros não é legal. né? Ele Está quer que fora cada da um lei seja de útil de Deus. acordo com as suas faculdades, como a gente já tinha comentado. E aí tem a questão 643 aqui apontada, né?
Eu não sei se a gente faz o comentário disso agora, porque a gente já está bem adiantado na hora. Isso é, demanda um tempinho. Posso Mas comentar? é muito importante dizer, não há ninguém que não possa fazer o bem, 643, não Não, é? mas essa questão Comenta. é muito mais importante do que isso. Não é só isso. Não? É porque aqui ele está dizendo que não há ninguém que não possa trabalhar. Todos podem trabalhar, quer dizer, claro, do trabalho naquele ponto de vista e tal, e tem a concepção do trabalho como ocupação útil. Quando a gente pega na questão 643, ele diz que todo mundo pode fazer o bem. E quando chega no finalzinho da 643, o que está escrito lá? Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, ou seja, responder o mal com o bem, ou perdoar, né? Mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então, aqui a gente tem uma confluência de entendimento, né? de sentido, porque todos somos, né? impelidos, né? pela lei de Deus a fazer o bem, que é a 642, né? Agrada a Deus não fazer o mal, apenas não fazer o mal? Não. Nós temos que fazer o bem no limite das É forças. pouco. Fazer o bem, todos podemos fazer porque podemos nos tornar úteis. E ser útil é trabalhar. Então, nós somos. A ideia de ser trabalhador do bem, nesse caso, é uma redundância. Porque trabalhar é se tornar útil. E se tornar útil é fazer o bem. Né? É uma redundância necessária para É, reafirmar para nós. E é. aí, terminando com a 681, que também dá 13 palestras, como dizia Altivo, né? A, fala da obrigação, né, dos filhos de trabalharem para os seus pais. Obrigação. Alô? Então, como também os filhos, os pais, né? Os pais trabalharam para os Serviram filhos, a agora os seus filhos filhos. trabalham para os pais, né? É isso. É isso. É isso. E isso funda a afeição recíproca entre os membros da família para que um ajude o outro, não é isso? Pois é. E é O o que a que gente está menos, é o falando, que a mais se gente está esquece falando dessa de vida. ser útil para o próximo. É, Mas, às vezes, a gente não vê o familiar como o próximo mais próximo. exatamente. Exatamente. A nossa reflexão, não é? E Exatamente. olha que já naquela época, Kardec, os espíritos dizem a Kardec, e com muita frequência vocês da sociedade atual se esquecem disso. Exatamente. Quer dizer, Exatamente. é bem batido isso. Quem é o próximo mais próximo? Mas é preciso perguntar quem é o próximo mais próximo. Que às vezes você, aquela gentileza, aquela amorosidade, aquela disponibilidade, aquela paciência, tolerância, compreensão, tudo para o outro, que não é o que convive 24 horas com você no estrito círculo da família. Exatamente. E Exatamente. vou parar por aqui. Deixa para reflexão até a semana que vem. Sim, até a semana que vem. Para a gente agora falar sobre o limite de trabalho e repouso, né? Muito bom. Vamos Essa trabalhar história esse da tema. família daria realmente pano para muita manga. 13 Então a gente palestras, dizia o nosso altivo. não tem condição de discutir isso tudo aqui agora, né? Mas a gente pode recomendar a ingratidão e os laços de família no Evangelho. É. A gente vai E voltar à família, né? Tem muita família aqui pela frente aqui nas Leis Morais. tem muita família. Vamos É. lá. Então, Tá certo? Vamos terminar então aqui, agradecendo a Deus a oportunidade do nosso estudo, pedindo a Deus que nos abençoe, a você que nos escuta, a sua casa, a sua família, a sua vida, a todos nós que nessa hora paramos um instante para fazer essa reflexão sobre essa importante
matéria sobre o trabalho, sobre a nossa disponibilidade, a nossa disposição, né, de atuar hoje e sempre em favor de todos aqueles que estão ao nosso redor, em favor de nós mesmos no final das contas, né? É isso? Com certeza. Muito bem, grande abraço. Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Boa semana.